Filho amado de Deus, filha amada de Deus, estamos hoje novamente aqui para trabalharmos o sentimento de culpa na nossa série Cura Interior. Espero que essa série venha trazendo para você um novo ânimo de vida, uma transformação interior. E hoje vamos trabalhar esse sentimento que muitas vezes vem no nosso coração, amarrando o nosso coração, porque o sentimento de culpa muitas vezes assola a nós justamente com uma insegurança, desestabiliza o nosso ser, porque nos sentimos culpados. Muitas vezes nos sentimos culpados por situações em que não deveríamos nos sentir culpados. Isso está ligado a situações que aconteceram muitas vezes em outras fases da nossa vida também, lá na infância, na adolescência, depois na juventude, na vida adulta. Isso vai fazendo com que nós nos sintamos inferiores às outras pessoas. Também o sentimento de culpa, ele surge em outras fases da nossa vida. E Deus quer curar o nosso coração. Deus quer libertar o nosso coração para que nós sejamos livres, para que nós sejamos libertos de tudo isso, para que nós possamos amar mais o nosso próximo, para que nós possamos nos abandonar em Deus. O sentimento de culpa é complexo. Ele surge quando nós acreditamos que agimos de forma errada. O sentimento de culpa se manifesta a partir daquilo que nós imaginamos que os outros pensam de nós, porque nós pensamos que fizemos os outros sofrer por causa de alguma atitude nossa. E aí nós ficamos remoendo isso no nosso coração. Será que eu fiz essa pessoa sofrer? Será que ela está se sentindo mal por causa do que eu fiz? Esse sentimento também pode resultar a partir de uma percepção de que nós não cumprimos a nossa responsabilidade, de que nós não atendemos a expectativa de alguém diante de algo que nós deveríamos realizar. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero trabalhar com você como nós vamos identificar esse sentimento de culpa e como encontrar pistas para trabalhar esse sentimento no nosso coração. E eu quero convidar você a se lembrar neste momento de curtir, compartilhar, enviar esse vídeo no WhatsApp de alguém com uma indireta de misericórdia para essa pessoa que você sente que necessita também dessa libertação. Então, ajude a gente curtindo, compartilhando para que nosso canal chegue a ainda mais pessoas. Lembrando a você que toda segunda-feira às 7 horas da manhã nós chegamos a você com uma palavra de misericórdia. E já vai separando aí a sua palavra de Deus, que no final do vídeo nós vamos ler Isaías 43, no versículo 25. E também separe o seu diário de Santa Faustina, que eu vou trazer uma palavra de Santa Faustina para você. Sempre no final do vídeo eu rezo com você, eu rezo com a palavra de Deus, para que Deus possa estar trabalhando já essa cura interior, para dar esse pontapé inicial com a palavra de Deus, com a oração, para que Deus também possa estar trabalhando no nosso coração. Você percebe em você situações que você precisa se reconciliar consigo? Percebe situações que você necessita de perdão, necessita trabalhar a cura interior, esse sentimento de culpa? Então vamos trabalhando na oração e no conhecimento, através da palavra de Deus e de uma mensagem de Santa Faustina. Mas você deve estar se perguntando assim: irmão Tiago, de onde surge esse sentimento de culpa no meu coração? Eu não queria ter isso dentro de mim. Eu me esforço tanto para não ter esse sentimento. Esse sentimento ele vem
das nossas próprias relações com os outros, do nosso convívio, da nossa amizade, né? Sabe aquelas pessoas que visitam as nossas casas, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos colegas? É dali que vêm os sentimentos. Mas em que momento isso surge? Se essas pessoas são tão queridas para nós, elas nos amam tanto, como elas causam isso em nós? Elas são malvadas? Elas são monstros? Claro que não. Mas existem situações na nossa convivência, no dia a dia, que vão gerando isso em nós, e por isso que nós precisamos estar atentos nas nossas relações. Este sentimento de culpa, ele surge a partir da cobrança. Você lembra quando seu pai e a sua mãe pedia para você fazer alguma coisa, você não fazia e ele dava aquela palmada em você? Quando você tinha que realizar alguma atividade na escola e aí você não realizava, matava a aula e depois você recebia um castigo, uma punição? Essas punições que nós vivemos em sociedade, quando mal aplicadas, quando mal gerenciadas, elas vão criando em nós este sentimento de culpa. E a sociedade de hoje, para fazer com que nós vivamos em harmonia, foi criando punições, e muitas vezes punições cada vez mais severas. E isso vai fazendo com que nós aumentemos em nós um perfeccionismo, alimentemos em nós aquele negócio do politicamente correto, e aí muitas vezes, como nós não sabemos gerenciar isso dentro do nosso coração, né, o nosso instinto animalesco vai querendo sair para fora, nós vamos criando esse sentimento de culpa dentro de nós. Este sentimento de culpa, ele é irracional, ele é inconsciente. O que quer dizer inconsciente? Quer dizer que nós não temos consciência dele, quer dizer que não está claro para nós. E ele é irracional, quer dizer que nós temos ele de forma não pensada. Então ele está no campo do inconsciente do nosso cérebro, ele está agindo lá no escondidinho, né? Então manifesta um sentimento no nosso coração que a gente não sabe de onde vem. Por isso que nós precisamos entrar em contato com o sentimento. Poxa, estou me sentindo culpado. Por que estou me sentindo culpado? Fazer essa pergunta. Qual o motivo desse sentimento estar brotando no meu coração? Aí você vai investigando. Ah, foi porque ali naquela convivência com aquela pessoa aconteceu isso e veio esse sentimento. Então eu vou me reconciliar com a situação. Eu estava precisando dessa punição? Eu não estava precisando? De que forma eu posso me perdoar por isso que aconteceu? De que forma eu posso me reconciliar com essa pessoa a partir disso que aconteceu? Eu aceito isso que aconteceu? Agora já estou dando alguns passos aqui, gente, que é o final do vídeo. Então já cola aí nas dicas, né? Então vamos entender aqui como isso começou lá na infância, né? Este sentimento de culpa, muitas vezes nós percebemos a partir de um modelo de educação que está enraizado muitas vezes na cultura, enraizado no processo de educação dos nossos pais, e nós precisamos ir tirando esse modelo do nosso dia a dia e colocando um modelo diferenciado. Esse modelo se baseia em 3 pontos fundamentais que desencadeiam esse processo que não é bom para nós. É um modelo baseado em culpa, medo e crítica. Então, esse é o tripé do mal, vamos dizer assim. Nós, enquanto criança, lá pequenininhos, né? Nós não temos como diferenciar as coisas. Nós ainda não temos o juízo moral formado. Nós não temos o juízo ético formado. E aí esse modelo de educação começa a gerar em nós um certo desequilíbrio. Por isso nós precisamos aprender a trabalhar nas nossas crianças certas expressões, certas falas, para não desencadear esse processo de culpa. E eu vou trazer alguns exemplos agora para você. Grave muito bem isso que eu vou te dizer agora. Coloque em caixa alta
Imprime isso, coloca na geladeira, principalmente você que é vó, você que é avô, você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é tia, você que educa criança, grave isso no seu coração, na sua alma, para a sua vida. Tudo o que chega à criança por parte dos pais, abre o parênteses aqui, dos tios, das tias, dos educadores, ela toma como verdade. Por isso que é importante que nós tenhamos cuidado com aquilo que a gente fala. Ela internaliza no coração e ela grava aquilo no inconsciente para a vida inteira. Mesmo que ela se esqueça das palavras, aquilo fica gravado no inconsciente, no subconsciente dela. E aí, basta se repetir uma experiência similar àquilo que aconteceu na infância, aquilo se desencadeia dentro dela. Às vezes ela não vai se lembrar da palavra, mas os sentimentos vão ser desencadeados. E aqui vai vir um sentimento de culpa. E aqui vai ser liberado sobre ela uma emoção, né? Um sentimento. E aí ela vai ser apoderada, né, de sentimentos que ela não sabe de onde está vindo. E justamente é de algo que está lá na infância, de algo que foi marcado na história dela. E esse sentimento de culpa acaba prostrando a pessoa. Agora eu vou trazer aqui 3 exemplos aonde esse tripé do mal atua e faz com que acabemos desencadeando esses sentimentos. O primeiro exemplo é com relação à culpa. Você é a pior criança do mundo. Veja como as outras crianças são educadas. Veja que coisa terrível. Isso faz a criança internalizar dentro dela que ela é ruim. As outras criancinhas são boas e ela é ruim. Então, essa comparação que cria dentro do coração da criança. Então, é uma frase para a gente já eliminar da educação dos nossos filhos. O segundo exemplo do tripé do mal, o medo. Não faça isso, criança, porque Deus te castiga. Olha que coisa horrível, né? Primeiro que a gente já cria um sentimento na criança do medo de Deus, né? Cria um medo de um ser que é tão bom, que nos ama, que nos deu a vida. Aí trava a vida espiritual da criança. A criança nunca mais depois consegue ter uma intimidade com Deus, não consegue rezar, tem dificuldade de ir na missa, tem dificuldade de ter vida de oração. A gente não sabe por quê. Olha aqui, ó, o tripé do mal. Elimine isso da sua vida. Terceiro pé do tripé do mal. Aí você diz assim: como você é burra! Arruma esse cabelo, menina! Olha só, gente, são as expressões que a gente ouve aí nas nossas casas, não é? E aí vem a necessidade da gente educar as crianças com sabedoria, com inteligência. Dizer, você errou aqui, mas você tem inteligência, você vai acertar a partir de agora. Ser tolerante, ser afável, amar. Por que não pedir o Espírito Santo diante de uma dificuldade que a criança encontrou? Faltou aqui talvez ela raciocinar mais? Talvez faltou. Talvez ela está errando várias vezes num ponto em que ela já aprendeu? Talvez. Mas por que não pedir o Espírito Santo, pedir os dons? Quantas vezes falta a nós pedir a ação do Espírito Santo? Então, se na sua casa você ficar proclamando esse tripé do mal, quem que vai vir? O mal para a tua casa. Então eu convido você a partir de agora a pedir o Espírito Santo, eliminar o tripé do mal da educação da sua família. E aí qual que é o problema também? As famílias não rezam mais. Então se você deixa de rezar, se você deixa de invocar o Espírito Santo, o tripé do mal entra na sua casa. Então, gente, vamos trabalhar a cura interior, mas também para que essa cura interior seja permanente, precisamos invocar o Espírito Santo sobre nós, para que isso seja permanente, para que passe de geração em geração as bênçãos e não a desgraça. E no mundo contemporâneo, no nosso dia a dia,
na nossa realidade do século XXI, nós temos o mal do século chamado ansiedade. E como a ansiedade também ocasiona, ainda mais o sentimento de culpa no nosso coração. Porque a ansiedade é um medo do futuro, é essa agitação que vai criando. Isso vai também ajudando a fortalecer essa culpa, esse medo irreal, essa culpa irreal dentro de nós. Nós fazemos associações irreais. E aí muitas vezes vai ser necessário fazer terapia, vai ser necessário buscar ajuda profissional para desemaranhar isso dentro de nós. Mas é possível também que você vá rezando, que você vá pedindo auxílio do Espírito Santo para ir desemaranhando essas coisas que nós vamos criando dentro do nosso coração. Essa situação que eu estava dizendo aqui da ansiedade, muitas vezes gera uma culpa, um sentimento que é irreal, muitas vezes por conta dessa situação frenética em que nós vivemos nos dias de hoje. E aí, quais são os perigos disso tudo? Nós podemos ficar presos no passado e aí, por consequência disso, podemos não projetar o futuro. E aí, quanto mais a pessoa pensa na situação, mais ela se culpa, mais ela pensa, mais ela se culpa. E aí esse ciclo vicioso vai se retroalimentando, Como aquela roda do trem aqui que eu estou desenhando aqui para você, E aí a pessoa não consegue sair disso, ela fica amarrada, aonde a pessoa pensar sobre o passado intensifica o sentimento de culpa no presente. E aí precisa de uma libertação, aí precisa de uma cura interior. Por isso que é importante se perceber, por isso que é importante abrir o coração para a graça de Deus e, se necessário, buscar uma ajuda profissional. E eu queria trazer para você aqui o exemplo de um grande santo da Igreja Católica, que é Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio viveu em si essa culpa, esse grande sentimento de culpa. Veja, um santo da igreja também passou por esse processo. Olha que interessante. Santo Inácio viveu um processo grande de conversão na vida dele. E Santo Inácio buscava muito viver as virtudes, porque para nós vencermos os pecados, a sese cristã, a sabedoria da igreja ensinava o quê? Para que nós nos espelhássemos nas virtudes, porque assim facilita a nossa busca para a santidade. Para cada pecado capital, nós temos uma virtude que, vamos dizer assim, ela combate aquele pecado capital. E assim nós conseguimos avançar no caminho de santidade. E Santo Inácio começou a viver um processo de se culpar. Por quê? Porque ele não conseguia viver essa virtude. E aí cada vez mais ele começou a se culpar. Cada vez mais ele achava que ele era indigno de Deus, porque ele se culpava, a ponto de ele não conseguir mais estar em comunhão com Deus, não conseguir mais deslanchar na sua vida de oração. E aí nós usamos uma palavrinha para descrever isso na vida espiritual, que a gente chama de escrúpulo, que é quando a pessoa se culpa demais por não conseguir viver uma virtude, por não conseguir viver a vida em Deus. A pessoa tem uma vida de santidade, mas ela coloca a vida de oração lá em cima, uma régua, de perfeição lá em cima, a ponto que nem ela mesma consegue viver aquilo tudo. E aí ela se culpa por causa disso, ela se martiriza por causa disso. Então a gente precisa se libertar desse processo de culpa. Não estou querendo abonar pecado e dizer que ele realmente não tinha que buscar a perfeição de vida, não tinha que buscar a santidade. Mas a gente tem que buscar a perfeição de vida e a santidade sem ficar com esse sentimento de culpa. Por quê? Porque isso vai levar a gente a desconfiar da misericórdia de Deus.
vai fazer com que a gente pense que Deus não é misericordioso, que Deus não me ama, que Deus não cuida de mim. Isso vai criar no meu coração algo muito sério, que é a desesperança. Vai matar a esperança dentro do nosso coração. E muitas pessoas estão vivendo nisso. Então, por isso que o processo de cura interior, nesse caso, é muito importante. Porque algo que parece que está travando somente o desenvolvimento humano, pode travar também o desenvolvimento espiritual e pode fazer com que a gente deixe de ganhar o céu. E veja, foi tão forte esse sentimento de culpa e esse colocar régua tão alta, essa escrupulosidade na vida de Santo Inácio, que ele entrou em depressão. Ele entrou num sentimento de tristeza, de desolação profunda. Vou até usar uma expressão dele, né? Depois você pesquisa o que é esse sentimento de desolação na espiritualidade inaciana. Veja um santo da Igreja Católica. Mas é possível sair disso, é possível se libertar disso. Tanto que ele é um santo da igreja de hoje. Ele intuiu a psicologia. Na época dele não existia psicologia ainda. E hoje nós pegamos os escritos de Santo Inácio e nós falamos, nossa, esse santo foi um psicólogo. Esse santo, meu Deus, né? Ele estudou aqui os grandes psicólogos do nosso tempo, né? E não, foi tudo o Espírito Santo que foi trabalhando no coração de Santo Inácio, curando o interior de Santo Inácio, para que ele saísse desse escrúpulo, para que ele saísse desse sentimento de culpa, desse complexo de inferioridade, desse medo, dessa rejeição que nós vamos trabalhar nos vídeos seguintes. E aí ele foi se tornando um homem santo. Por isso, seja fiel nessa série Cura Interior, que Deus quer o melhor para você. E vamos agora aos 3 conselhos de Santo Inácio para trabalhar esse nosso interior, para nos tornarmos santos, ter esse coração curado. O primeiro deles é trabalhar essa decisão interior, curar esse coração, né? Decididamente, se decidir por Deus, se decidir pela cura. Segundo exemplo de Santo Inácio, intensificar a conversa com Deus, o diálogo com Deus, a oração. Santo Inácio fala para nós dedicarmos tempo para a oração, para o silêncio, né? A oração de Santo Inácio é silenciosa. Eu amo esses retiros inacianos, eu faço todos os anos retiro inaciano, pelo menos 8 dias de silêncio. Como é bom trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Por quê? Porque isso vai fazendo com que nós rezemos com as emoções, com os sentimentos, com a palavra de Deus. E isso é cura para nós. E o terceiro ponto, perseverar com paciência. Ter paciência consigo, porque as mudanças não acontecem da noite para o dia, não é rápido. Eu faço terapia há 15 anos, no dia de hoje desse vídeo, tá, gente? Porque eu vou continuar fazendo. Faço há 15 anos terapia, não mudou todas as coisas. Muitas vezes, coisas que eu acho que eu já superei, daqui a pouco eu volto, tem que começar de novo o processo. Tem que ter paciência consigo, tem que ter paciência com os coleguinhas também, porque senão a gente perde a paciência, a gente se irrita. Sai os demônios interiores da gente, mas precisa recomeçar. O sentimento de culpa muitas vezes volta, o complexo de inferioridade volta, nós precisamos perdoar novamente, a gente se sente rejeitado, a gente se sente não amado, mas o importante é colocar o remédio todos os dias, meditando as boas ações, meditando a palavra de Deus. É isso que Santo Inácio quer para você. Pega aí o código. Então, como trabalhar essa cura interior a ponto de nós nos libertarmos da culpa? O maior atributo de Deus é a misericórdia. Para nos libertarmos da culpa, precisamos entender que existe um Deus misericordioso, um Deus que me ama, um Deus que me perdoa, um Deus que está disposto a me abraçar, um Deus que está disposto a me amar. Tem aquele quadro do Rembrandt, né, do retorno do filho pródigo, que a gente vê aquele abraço do pai, né? Maravilhoso, lindo.
É isso que Deus quer para nós. Quer nos abraçar, quer nos acolher. Deus sabe que somos miseráveis pecadores, mas Ele nos ama. E se nós temos esse desejo sincero de crescer espiritualmente, de nos libertarmos das nossas feridas, Ele vai nos ajudar a crescer. E aí nós, seres humanos, precisamos também entender que somos falhos. Se Deus, que é perfeito e santo, nos perdoa das nossas misérias, dos nossos erros, nós também precisamos ter consciência que somos falhos, que erramos, que falamos coisas que não devemos, que quando a gente percebe, saiu sem filtro. E aí a condição necessária para que tudo isso aconteça, para que a misericórdia de Deus nos atinja, para que nós nos perdoemos, para que nós abracemos a Deus, é a confiança. Se nós não confiamos na graça de Deus, na misericórdia de Deus, no amor de Deus, aí a desesperança toma conta de nós, a culpa toma conta de nós. Por isso precisamos remediar o nosso coração com amor, com perdão, com a confiança. E aí é por isso que Jesus pediu para escrever na soleira do quadro: Jesus, eu confio em vós. Mesmo eu sendo falho, Jesus, eu confio em vós. Mesmo eu sendo pecador, Jesus, eu confio em vós. Mesmo eu sendo fofoqueiro, Jesus, eu confio em vós. Mesmo eu me sentindo culpado por tantos erros que eu cometo, por tantos pecados que eu cometo, Jesus, eu confio em vós. E vamos agora para a nossa oração. Pegue a palavra de Deus em Isaías 43, no versículo 25. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer hoje. Eu mesmo sou quem apaga tuas maldades. Por causa de mim mesmo e dos teus pecados, não mais me lembrarei. Sim, Senhor, tu apagas minhas maldades. Quantas vezes eu sou mal com os outros e por isso me sinto culpado pelas minhas ações. Mas quantas vezes, Senhor, foram malvados comigo também, porque somos seres humanos, somos perversos uns com os outros, porque não pedimos o seu Espírito sobre nós. Somos marcados pelo tripé do mal, feridos pela culpa, pelo medo, pela crítica. E nós queremos pedir neste dia, Senhor, a cura de tudo isso. Lava-nos com teu sangue de toda a maldade humana, Senhor. Lava das maldades humanas em que eu fui a vítima, mas lava também as maldades humanas em que eu causei aos outros. Que o teu sangue nos cure, que o teu sangue nos liberte. Sim, Jesus, tu que és puro amor, venha hoje, Senhor Jesus, sobre a nossa história, apagando da nossa memória essas lembranças afetivas que nos prendem ao passado e faz com que não vivamos o presente e não consigamos projetar o futuro. Senhor, hoje eu peço a libertação de todas as vezes que eu fui chamado de burro, de sem inteligência, de feio, que disseram que os meus pés eram feios, que a minha orelha era feia, que meu rosto era desproporcional, que eu tinha muitas espinhas, que meu braço era grande, que o meu corpo é defeituoso. Sim, Senhor, foi este corpo que o Senhor me deu para habitar. Senhor, que eu me reconcilie com o meu corpo, com a minha história, com a minha vida neste dia. E liberta-me de toda a maldade, de todo o bullying, Senhor, que fizeram comigo. Que eu cresça hoje, Senhor. Lava-me com teu sangue, Senhor. Ensina-me, Senhor, a entender o para que eu nasci assim. Ensina a grandiosidade, Senhor Jesus, de crescer com os erros, de aprender com os defeitos. Assim como disseste, Senhor, aqui ao profeta: eu mesmo sou quem apaga tuas maldades por causa de mim mesmo, e dos teus pecados não mais me lembrarei. Obrigado, Senhor, por essa promessa
de apagar os meus pecados, de apagar essas maldades que há no meu coração, desses escrúpulos. Obrigado porque também apaga os erros dos outros, os pecados dos outros, e apaga os meus pecados, os meus erros, e o Senhor não se lembra mais, porque a sua misericórdia é infinita, porque o seu amor é infinito, Senhor. Obrigado por tudo isso, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua infinita misericórdia. E obrigado, Senhor Jesus, pelas palavras lindas que dissestes a Santa Faustina, para que não tivéssemos medo de ti, no número 1485, que diz assim: alma pecadora, não tenhas medo do teu Salvador. Eu, por primeiro, tomo a iniciativa de me aproximar de ti, pois sei que por ti mesma não és capaz de elevar-te até mim. Não fujas, filha, de teu Pai. Dispõe-te a dialogar a sós com o teu Deus de misericórdia, que quer dizer palavras de perdão e cumular-te com suas graças. Ó, como me é cara a tua alma! Inscrevi o teu nome nas minhas mãos. A minha misericórdia é maior que as tuas misérias e as do mundo inteiro. Quem pode medir a extensão da minha bondade? Por ti desci do céu à terra, por ti permiti que me pregassem na cruz, por ti permiti que fosse aberto pela lança o meu sacratíssimo coração, e assim abri para ti a fonte de misericórdia. Venha aurir graças dessa fonte com o vaso da confiança. Obrigado, Senhor Jesus, por essas palavras tão belas e tão lindas. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E eu quero convidar você a adquirir o seu diário de Santa Faustina. Veja que oração linda que fizemos hoje e veja as palavras lindas de Jesus escritas nesse diário. Adquira o seu em editora-divinamisericordia.com. E eu quero convidar você também a fazer o curso Fátima e a Divina Misericórdia. Está imperdível e nós desvendamos aquilo que está nos segredos de Fátima e a relação com a Divina Misericórdia. Existe uma ligação entre essas duas revelações divinas e está no nosso curso que você encontra em escolasantafaustina.com. Acesse e você vai ver que riqueza é esse nosso curso. E eu quero convidar também você a contribuir com o nosso ministério de evangelização, fazendo uma doação de qualquer valor. A chave Pix é apostolado@divinamisericordia.com. Você também pode usar o QR Code que está aparecendo aqui. E você que está acompanhando o nosso podcast, convido também, compartilhe, divulgue o nosso podcast para que mais pessoas possam fazer esse encontro com a misericórdia de Deus. Encerramos o vídeo de hoje dizendo: Jesus, eu confio em vós.